Sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje iremos dar continuidade a um tema que já foi falado num outro podcast, no segundo episódio, sobre nutrientes no contexto desportivo. Iremos continuar a falar sobre hidratos de carbono, sobre proteínas, vitaminas, minerais e a sua importância na ingestão e alguns benefícios relacionados a estes. Falando sobre este tema, onde no primeiro episódio falei algumas recomendações, neste irei abordar outros temas e aprofundar um bocadinho mais esta situação em relação à ingestão dos suplementos também e dos avanços em termos científicos nesta área. Na atualidade, existe uma grande quantidade de revistas científicas onde mensalmente apresentam novas descobertas relacionadas às ciências do exercício. Poderia parecer que foi feito um progresso em relação aos métodos de treino e à caracterização fisiológica de diferentes desportos, como o ciclismo ou o futebol, por exemplo, embora as revistas e os trabalhos apontem, em geral, a um tópico específico a otimizar o desempenho de atletas diferentes em diferentes níveis e objetivos, parece pouco eficaz ao analisar estes problemas separadamente. Mesmo em um método de treino que seja eh, proposto apropriadamente e realizado ao pé da letra, as adaptações induzidas não serão as mesmas se o sujeito iniciar uma sessão de treino em estado de, por exemplo, desidratação, baixos níveis de glicogênio muscular, hidratação inadequada, são realizadas as estratégias de reparação apropriadas depois do desafio e imposto, neste caso pelo treino, para os sistemas fisiológicos do organismo. Ou seja, além do facto que o método de treino seja apropriado e realizado corretamente, todas estas variáveis estão e terão repercussão nas adaptações induzidas. Isto significa que a nutrição desportiva, especificamente a hidratação, nutrição e suplementação, deveriam ser integradas ao programa de treino. Elas devem ser consideradas como mais um aspecto com a mesma importância de uma pausa, de um número de repetições, ou uma série, ou um tempo acumulado em uma zona de treino, ou até mesmo introduzidos no microciclo. Portanto, a nutrição tem que fazer parte de todo este esquema de adaptações. Os macronutrientes, o primeiro componente para otimizar o treino e o desempenho através da nutrição é assegurar que o atleta consuma as calorias suficientes para se equiparar ao gasto energético. As pessoas que participam em programas de aptidão física geral, por exemplo, 30 a 40 minutos de exercício por dia, 3 vezes por semana, podem, em geral, alcançar as suas necessidades nutricionais seguindo uma dieta normal de 1800 a 2400 quilocalorias por dia, ou aproximadamente 25 a 35 quilocalorias por quilograma por dia, para sujeitos entre os 50 e os 80 quilos de peso. Pois as suas demandas calóricas não são muito grandes, por exemplo, para este tipo de treino de 30 a 40 minutos de exercício, 3 vezes por semana, não irá haver aqui um desgaste muito maior em termos calóricos que andam à volta de 200 a 400 quilocalorias por sessão. Por outro lado, os atletas envolvidos em níveis moderados de treino de elevada intensidade, por exemplo, 2 a 3 horas por dia de exercício intenso, realizado 5 a 6 vezes por semana, ou o treino de alta intensidade e volume, 3 a 6 horas por dia, de treino intenso, 1 a 2 sessões no mesmo dia, podem já ter aqui requerimentos energéticos em torno entre os 600 e os 1200 quilocalorias ou mais por hora durante o exercício. Assim, as necessidades calóricas podem alcançar para
50 a 80 quilocalorias por quilograma por dia. Portanto, o que daria em torno de 2.500 a 8.000 quilocalorias por dia para atletas de 50 a 100 quilos de peso. No caso de atletas de elite, e o gasto energético durante o treino ou a competição podem ser muito elevadas. Durante a corrida, por exemplo, de ciclismo, como o Tour de França, por exemplo, estima-se que o gasto energético pode chegar às 12.000 quilocalorias por dia, que é um valor extremamente astronómico, ou o equivalente a 150 a 200 quilocalorias por quilograma de peso corporal por dia, para atletas de 60 a 80 quilos. O que dá para perceber a diferença em termos de ingestão. Pode ser visto como a ingestão não se equipara ao gasto calórico. Em um ciclista, por exemplo, em particular, que poderia implicar uma diminuição da massa corporal, um efeito potencial no sistema imune. Portanto, tem que haver aqui equilíbrio energético e tem que suprir estes valores de forma a ter reservas disponíveis para desempenhar a competição ou o treino. De acordo com a Sociedade Internacional de Nutrição Desportiva, manter uma dieta energeticamente deficiente, porque isto acontece muito em atletas, durante o treino pode reduzir uma perda significativa da massa corporal, incluindo a massa magra corporal, que já compromete muito o desempenho. Doenças, início de sintomas físicos e psicológicos, como o overtraining e a redução no desempenho. Por isso é muito recomendável monitorar a massa e a composição corporal dos desportistas com base diária, portanto ter uma noção. Hoje em dia, com muitas métricas que temos, conseguimos ter uma ideia bem já próxima do real, do que acontece em termos de desgaste, para que ele não entre aqui em déficit, porque vai comprometer, especialmente a perda de massa magra, que não interessa perder, e também os níveis mínimos de gordura corporal, porque aí também começa a comprometer a sua imunidade. A análise nutricional das dietas de atletas revelou que muitos podem ser suscetíveis a manter a ingestão energética negativa durante o treino. As populações suscetíveis que incluem mais este tipo de problemas são os corredores, os ciclistas, os nadadores, os triatletas, ginastas, lutadores, porque tudo o que são desportos onde implica o peso corporal, existe aqui um controle muito grande que por vezes acaba em déficit, o que é muito prejudicial. Além disso, demonstrou-se que os atletas que têm uma alta incidência de problemas alimentares, especialmente estes. Portanto, é importante que, para especialistas da nutrição desportiva, a importância de trabalhar com atletas para garantir que estejam bem alimentados e consumam calorias suficiente para contrabalançar as grandes demandas energéticas do treino para manter a massa corporal. Em relação a isto, vale mencionar que o treino intenso pode frequentemente suprir o apetite e alterar o padrão de fome em atletas quando é muito intenso, por fatores hormonais. Diminui muito a vontade de comer e esses atletas não sentem muita fome. Assim, atletas não sentem desejo. Além disso, em geral, os atletas comem algumas horas antes para evitar a sensação do estômago cheio ou doenças intestinais. Em viagens e até em estágios de treino e competições, podem contribuir com alterações dos hábitos normais da alimentação dos atletas. Também é preciso ter isto em conta quando existem viagens e estágios. Assim, o momento da nutrição tem que ser cuidadosamente planeado, como qualquer outra variável de treino, de modo a que o atleta tenha disponibilidade de alimentos energeticamente densos, nutritivos durante o dia. Por razões recomendadas, os atletas devem consumir 4 a 6 refeições por dia e lanches entre elas, com o objetivo de alcançar as demandas energéticas. A utilização de barrinhas energéticas densas em nutrientes suplementos,
com hidratos de carbono e proteínas, proporcionam uma forma conveniente para atletas de suplementarem uma dieta com o objetivo de manter a ingestão energética durante o treino. Falando sobre o macronutrientes, os carboidratos ou hidratos de carbono, as pessoas que realizam um programa de exercício geral podem, de maneira característica, alcançar as suas necessidades deste macronutriente consumindo uma dieta de 45 a 55% de hidratos de carbono, o que ronda 3,5 gramas por quilograma de peso corporal por dia. 10 a 15% da proteína, que ronda 0,8 a 1 grama de proteína por peso corporal por dia, e 25 a 35% de gorduras, o que equivale a 0,5 a 1,5 gramas por quilograma de peso corporal por dia. Não obstante, deve-se considerar que atletas cujos programas de treino envolvam volumes e intensidades moderadas a altas podem exigir um maior consumo de hidratos de carbono, como de proteínas. Os atletas envolvidos em programas de treino com níveis moderados de intensidade de 12 a 3 horas por dia, 5 a 6 dias por semana, necessitam consumir de maneira característica 55 a 65% de hidratos de carbono diariamente. Por exemplo, 5 a 8 gramas de hidratos de carbono por quilograma por dia. Ou 250 a 1000 gramas por dia para atletas de 50 a 150 kg de peso corporal, com o objetivo este de manter as suas reservas de glicogênio muscular e hepático. Os atletas devem ter isto em mente, porque estes valores vão entre neste caso, entre os 8 os 5 e os 8, que podem depois ser ajustados conforme a intensidade e também pode ser superior a 8 gramas de hidratos de carbono. Portanto, os valores podem até ser muito mais, os envolvidos em treinos e volumes de intensidade muito alta, de 3 a 6 horas por dia, a 1 a 2 sessões no mesmo dia, portanto, chamados bidiários, durante 5 a 6 dias por semana, já podem ter aqui requisitos de 8 a 10 gramas de hidratos de carbono por dia, o que equivale a 400 a 1500 gramas de hidratos de carbono por dia para um sujeito entre os 50 e os 150 quilos. E eu não gosto muito de fazer aqui os cálculos em termos de gramas por dia, prefiro fazer pelo peso do atleta, portanto, para ser mais personalizado em termos de resultados, prefiro muito mais e ir aumentando se for necessário, se houver quebras. A carga glicémica, definida como o produto do índice glicémico para a massa de carboidratos de uma determinada porção de alimento em questão dividido por 100 dos alimentos, tem que ser controlada em função do alimento e dos carboidratos. Portanto, aqui a carga glicémica é importante. Portanto, isto tem a ver com a quantidade de alimento que é ingerido por 100 gramas. Idealmente, todos os exercícios, quando a resposta à insulina favorece a rápida recuperação das reservas de glicogênio, pode ser ingerido alimentos com carga glicémica elevada, enquanto que nos momentos fora do treino, a carga glicémica pode ser menor, para evitar uma resposta insulínica marcada ou comitente efeito de biossíntese de lipídios e inibição do seu catabolismo. Portanto, após o exercício, imediatamente, aqui o índice glicémico alto é favorável e ajuda a recuperar mais rapidamente. Após o treino e conforme as horas vão passando, ir baixando o índice glicémico de forma a consumir hidratos de carbono com baixo índice glicémico e carga glicémica. A carga glicémica tem aqui a ver muito mais com o volume de alimento que é ingerido. Portanto, é importante assinalar que pode ser difícil consumir quantidades tão altas de hidratos, 400 a 1500 gramas, por exemplo, quando um atleta realiza um programa de alta intensidade ou volume. Por isso, muitos especialistas em nutrição desportiva recomendam atletas a consumirem os sumos, as bebidas concentradas em hidratos de carbono ou suplementos nutricionais ricos em hidratos de carbono, com o objetivo
de alcançar essas demandas. Portanto, isto cria aqui um volume grande em termos de quantidade e para o atleta é muito desconfortável ingerir tanto volume de alimento para o estômago ficar muito cheio. Tradicionalmente, falando sobre hidratos de carbono simples ou complexos, temos dentro dos simples, isto é uma definição muito simplista, mas temos os mono, os di e os oligosacarídeos. E os complexos, os polissacarídeos, é importante considerar que esta classificação resulta em muitas crenças erróneas, que trouxeram confusão à ciência e prática da nutrição. Descrever pão ou lasanha, por exemplo, como hidratos de carbono, subestima muito a natureza complexa dos alimentos e a variedade de substâncias químicas que cada um contém. Portanto, não ingerimos só um macronutriente quando falamos, por exemplo, de uma lasanha. A descrição de alimentos ricos em hidratos de carbono ou que contenham hidratos de carbono reconhece melhor a heterogeneidade de cada alimento e a presença de outros nutrientes. Cabe destacar, além disto, que há pouca correlação entre o tipo estrutural do hidrato de carbono nos alimentos e o seu verdadeiro efeito sobre os níveis de glicose e insulina sanguínea. Muitos alimentos ricos em hidratos de carbono têm predominantemente açúcares, por exemplo, frutas e produtos lácticos adoçados, provavelmente uma curva de glicose achatada quando são ingeridos, enquanto que os outros alimentos que são ricos em hidratos complexos, como o pão ou a batata, produzem uma elevada resposta de glicose sanguínea, similar à da ingestão da glicose em si. Portanto, a curva aqui não é interessante, dependendo do momento. Um exemplo de alimentos ricos em hidratos de carbono simples, posso dar o exemplo nutritivos, o que considero nutritivos, as frutas, os sumos de frutas, as frutas secas, os iogurtes e outros produtos lácteos adoçados, especialmente de baixo conteúdo em gordura, e os suplementos para ingerir refeições líquidas, algumas barrinhas energéticas, por exemplo. Os menos nutritivos temos o açúcar, sacarose, o mel, a marmelada, o xarope, os refrigerantes sem ser sumos naturais, e os doces, os chocolates, as gelatinas, os mousses, as sobremesas e os gelados, por exemplo, que são os considerados menos nutritivos, mas são açúcares rápidos. Alimentos ricos em hidratos de carbono complexo. Os mais nutritivos temos o pão, os cereais matinais, com mais fibras, e as massas integrais, o arroz e outros cereais vegetais e aminoácidos como a batata e o milho, legumes, por exemplo. Neste caso, os mais simples, temos os bolos, as batatas fritas, os croissants, por exemplo. Os alimentos ricos em carboidratos com uma mistura de ambos, os simples e complexos. Os mais nutritivos temos as tortas e as sobremesas com pouca gordura, cereais matinais adoçados e com frutas, feijões cozidos, algumas frutas e vegetais, como a banana, a abóbora, algumas barras energéticas também. E os simples, temos as tortas ricas em gordura, os bolos, os biscoitos, as bolachas, as sobremesas, barras de granola, muesli, algumas barras energéticas. Os alimentos nutritivos são definidos como aqueles que fornecem quantidades significativas de proteínas e macronutrientes e que contribuem com menos 30% de energia na mesma forma de gordura saturadas. Menos nutritivos refere-se àqueles alimentos que fornecem quantidades insignificantes e outros nutrientes que têm um conteúdo de gordura saturados maior de 30% da energia. As proteínas e os lipídios. Falando destes, as proteínas, a necessidade de proteína para diferentes populações causam muito debate. Inicialmente não se escolhe que os atletas consumam mais proteína do que o recomendado
para uma dose diária. Isto tem recomendações gerais de 0,8 a 1 grama por quilograma por dia de peso corporal para crianças, adolescentes e adultos. Contudo, as pesquisas realizadas durante as últimas décadas indicaram que os atletas envolvidos em programas de treino intenso precisam de ingerir aproximadamente 1,5 a 2 vezes as RDA de proteínas na sua dieta, o que equivale já a 1,5 a 2 gramas de proteína por quilograma de peso corporal, com o objetivo de manter o equilíbrio de proteínas. Há provas de que, se for ingerida uma quantidade insuficiente de proteína, o equilíbrio nitrogenado negativo pode aumentar o catabolismo proteico e atrasar a recuperação. A longo prazo, isto pode levar à perda de massa magra e intolerância ao treino. Os sujeitos ativos envolvidos em programas com melhor aptidão física podem alcançar, em geral, os seus requerimentos de proteína com já 0,8 a 1 grama de proteína por quilograma de peso corporal por dia. Por outro lado, os atletas envolvidos em quantidades moderadas de treino intenso deveriam consumir 1 a 1,5 gramas por quilograma de peso corporal por dia, o que equivale mais ou menos a 50 a 225 gramas por dia, para atletas entre os 50 e os 150 quilos de peso corporal, enquanto que os atletas envolvidos no treino de elevada intensidade deveriam consumir 1,5 a 2 gramas de proteína por quilograma de peso corporal por dia, o que equivaleria a 75 a 300 gramas de proteína por dia para um atleta entre os 50 e os 150 quilos de peso corporal. Quando temos, contudo, atletas de maior massa corporal, pode ser difícil alcançar os requerimentos de proteína anteriormente mencionados. Deve-se considerar também que alguns alimentos ricos em proteínas, tais como a carne de vaca ou o frango, contêm uma fração líquida de ácidos graxos saturados que também aumentam a energia fornecida pelas gorduras na dieta. Não obstante, em relação a isto, é interessante destacar que os resultados realizados em humanos e em repouso, que realizaram medições para todo o corpo e realizaram um modelo de multicomponentes, chegando a determinar que a ingestão concomitante de gordura e sacarose com proteínas de leite pode modificar a captação de aminoácidos nos tecidos periféricos. Por exemplo, em referência, Tabata e os seus colaboradores, em 2006, realizaram um trabalho de pesquisa com o objetivo de determinar a resposta do equilíbrio líquido de proteínas musculares após um treino de força imediatamente à ingestão de aminoácidos provenientes de um alimento real, neste caso foi o leite que foi usado, e não de um suplemento. Neste trabalho foram usados 24 sujeitos jovens, sadios, treinados em força, foram colocados em de 3 grupos, dos quais receberam 3 bebidas de leite após terem realizado 10 séries de 8 repetições no exercício de extensão do joelho. Os 3 grupos eram leite de gordura, livre de gordura, os 8 leite integral, os outros 8 o leite isocalórico, livre de gordura, e a composição do leite ingerido por cada grupo era diferente. Portanto, em termos, descobriu-se que o índice médio de fenilalanina captada ou ingerida para o grupo neste caso, do leite livre de gordura foi de 90% a 70% maior do que para os grupos, neste caso, de leite integral. Portanto, aqui o que se pode ver em termos de relação ao leite integral, livre de gordura, o leite com adição de fenilalanina,
não tiveram grandes resultados. O que melhorou foi os autores aqui que trabalharam em proporção deste estudo, melhorou a quantidade de trionina e possivelmente um pouco da fenilalanina, utilizada para a síntese de proteínas musculares. Se for assim, não está claro qual a prioridade em termos de leite, mas no caso do leite integral, foi o que atingiu os valores mais altos em termos de resultados. Portanto, o leite aqui provou ser um bom recuperador, mas eh, não referindo outras qualidades de leite, mas sim o leite integral, com todos os aminoácidos e com todo o valor biológico que tem. Portanto, com uma destas situações, a combinação das proteínas e as gorduras foram favoráveis. É importante destacar que nem todas as proteínas são iguais. Elas diferem com base na fonte das proteínas ingeridas, a partir dos aminoácidos. Na fonte das proteínas, o perfil de aminoácidos e os métodos para processar ou isolar a proteína. Estas diferenças influenciam a disponibilidade de aminoácidos e peptídeos que foram relatadas como tendo atividade biológica, por exemplo, alfa-lactoalbumina, beta-lactoglobulina, glicomacropeptídeos, imunoglobulina, lactoperoxidase, lactoferrina, etc. Portanto, aqui, em termos de resultados com leite integral, estamos a falar com valores superiores a 91% em relação ao leite isento de gordura. Portanto, todos estes resultados com um valor superior a 90% é sempre favorável, excelente recuperador. Portanto, é necessário ter cuidado para os atletas e sujeitos ativos não ingerirem apenas quantidades suficientes de proteína, mas também proteínas de alta qualidade. Portanto, não é qualquer proteína. As proteínas têm a classificação e há produtos que têm um baixo valor biológico, um alto valor biológico, e isso tem muito a ver com a quantidade de aminoácidos que contém e a sua capacidade de sintetizar proteína. Portanto, numa escala que foi definida para o valor biológico, que vai de 1 a 100, a carne, por exemplo, de bovina, tem 8. E o índice de eficiência proteica de 2,9. O feijão, por exemplo, o feijão preto, também tem um bom valor. A caseína tem 77. O ovo tem 100. Portanto, o ovo é um excelente alimento de ingestão proteica com o valor de 100, o valor máximo. E o corpo a utilização líquida desta proteína chega aos 94, portanto é muito alto. O leite também ainda é superior à carne, portanto tem 91 de valor biológico, muito completa. A utilização destas proteínas vão aos 82 e a eficiência desta proteína de 2,5. A proteína de soja, o valor biológico é 74 e a utilização líquida desta proteína baixa bastante, portanto nem sempre contém todos os aminoácidos em quantidades suficientes e tem um valor de 61. O glúten de trigo aqui até é superior em termos de utilização líquida das proteínas, que tem 67. Em termos de valor biológico, é inferior à proteína de soja, que tem 64, em relação à soja que tem, ou à proteína de soja que tem 74. A proteína de soro de leite, que é conhecida como whey, tem um valor biológico de 104, ultrapassa os 100. A seguir a esta é mesmo o ovo e depois então a carne bovina. A utilização desta proteína líquida é de 92. Ainda assim, em termos de utilização da proteína líquida, o ovo é superior à proteína whey, portanto, nem sempre a ingestão da proteína whey vai permitir uma absorção
porque ela pode ter um alto valor biológico, mas pode o corpo não sintetizar tudo essa proteína. Em relação aos diferentes índices para avaliar a quantidade de proteínas, incluem-se as de baixo informação, por exemplo, o índice de eficiência proteica, como referi, tem a ver determina a eficácia de uma proteína através da medição do crescimento animal, portanto, considera-se que qualquer valor que exceda os 2,7 constitui uma fonte de proteína excelente. O valor biológico tem a ver com é uma meta e a qualidade das proteínas através do cálculo do nitrogênio usado na formação do tecido, dividido pelo nitrogênio que foi incorporado aos alimentos. Este produto é multiplicado por 100 e expresso como uma percentagem de nitrogênio utilizado. O valor biológico proporciona uma medida de eficiência da utilização pelo corpo de proteínas consumidas na dieta. A utilização líquida da proteína é similar ao valor biológico, embora envolva uma medida direta de retenção de nitrogênio absorvido. A utilização líquida de proteínas e o valor biológico medem o mesmo parâmetro de retenção de nitrogênio, contudo, a diferença recai no facto que o valor biológico se calcula a partir do nitrogênio absorvido, enquanto que a utilização líquida da proteína é calculada a partir do nitrogênio ingerido. A pontuação dos aminoácidos, corrigida por digestibilidade, em 1989, Organização para a Agricultura e Alimentação e Organização Mundial de Saúde, em uma declaração de posição, estabeleceu que a quantidade de proteína poderia ser determinada e expressando o conteúdo do primeiro aminoácido essencial, limitador da proteína, de teste em forma de percentagem do conteúdo mesmo de aminoácidos em relação a um padrão de referência de aminoácidos essenciais. Os valores de referência utilizados basearam-se nas exigências de aminoácidos essenciais, na crença de idade pré-escolar. A recomendação da declaração foi tomar este valor de referência e corrigi-lo segundo o teste de digestibilidade fecal real. O valor obtido é a pontuação de aminoácidos corrigida por digestibilidade. Este método foi adotado por um método preferido para medir o valor da proteína na nutrição humana. Em relação à ingestão de proteínas, em uma declaração e de posição publicada em alguns anos, destaca-se as seguintes situações. Uma considerável quantidade de estudos dão aval à ideia de que o indivíduo envolvidos em treino e, de um modo geral, requerem mais proteína na dieta do que os indivíduos sedentários, portanto, isto é um facto. A ingestão de proteína de 1,4 a 2 gramas por quilograma de peso corporal por dia para indivíduos ativos não somente assegura, mas também pode melhorar as adaptações ao treino induzidas pelo exercício. Portanto, a ingestão para atletas é completamente diferente dos não atletas e sedentários. Quando forma parte de uma dieta rica em nutrientes e equilibrada, a ingestão de proteínas neste nível não é prejudicial para a função dos rins, portanto, e o metabolismo ósseo em pessoas saudáveis ativas, portanto, estes valores de 1,4 a 2 gramas por quilograma de peso corporal de proteína por dia são seguros, até mesmo na função renal. Embora seja possível para os indivíduos fisicamente ativos obterem os seus requerimentos proteicos a partir de uma dieta regular e variada, a suplementação com proteínas em diferentes formas constitui uma forma prática para atletas assegurarem a ingestão de proteína adequada e de qualidade. Os diferentes tipos de qualidades de proteína podem afetar a adaptabilidade
biológica dos aminoácidos após a suplementação com proteína, a superioridade de um tipo de proteína sobre outras em termos de otimização de recuperação e das adaptações ao treino ainda deve ser demonstrada de maneira convincente, portanto, ainda existem estudos a fazer. A ingestão de proteína no momento apropriado constitui um componente importante de um programa de treino geral, sendo essencial para uma correta recuperação e manutenção da função imune e significativa para o crescimento e manutenção da massa magra corporal. Sob estas circunstâncias, os suplementos com aminoácidos específicos, tais como aminoácidos de cadeia ramificada, os BCAAs, pode melhorar o desempenho do exercício e a recuperação depois dele. Sendo assim, vou continuar noutro podcast, não para me alongar muito mais neste tema, porque fica um pouco cansativo em termos de aprendizado. Continuarei num terceiro podcast com os lipídios e o restante dos outros macronutrientes e micronutrientes, de forma a continuar este tema. Obrigada pela vossa atenção.